Amém, irmãos, glória a Deus. Esta é a terceira aula de uma série aí, de estudos envolvendo louvores, cânticos, adoração, posicionamento diante de uma batalha espiritual. Então, baseado no livro que nós escrevemos, nosso primeiro livro, Préludio dos Cânticos, em cima desse livro, nós desenvolvemos estes materiais aí para compartilhar com os irmãos mesmo, por conta de muitas informações que tem. Esse é o livro que nós temos, né, publicado pela editora Up Books, ela que tem aí os direitos de comercialização, venda, distribuição. Deixamos todo com ela essa questão. E em paralelo, fizemos estes materiais aí para compartilhar com os irmãos. Tivemos o primeiro, que é o Poder da Música, o segundo, que tratando aí das sutilezas malignas nos elementos musicais, e aí isso até aumentou a abrangência para as outras áreas, e é isso mesmo que a gente quer chamar a atenção de todos. E nós estamos tratando de algo um pouco mais específico, mas isso aí serve para atentarmos às outras áreas da nossa vida. Foi dito ali sobre a farmaqueia, sobre outros elementos, outras áreas que a irmã Marta estava até comentando aqui antes conosco, e realmente muito importante atentarmos para tudo isso. E hoje nós vamos tratar sobre esses louvores e a linha de frente da batalha. E aí, às vezes, alguém deve estar pensando, mas eu não sei, eu não sou da área do louvor, da música, do instrumento musical. Mas você é um adorador. Você é um adorador e realmente a adoração requer entendimento, conhecimento daquilo que o Senhor confiou na sua mão, na sua vida. Você é um instrumento de Deus, um instrumento de batalha. A tua adoração é um instrumento de batalha. É isso que a gente quer compartilhar com vocês aqui. O inimigo, ele está se preparando, ele está se posicionando, ele está arregimentando o seu exército para esta batalha. E aí eu pergunto, e você? Você também está se posicionando? Oi? Aqui? Tá. E aí nós precisamos ter esse entendimento. Nós tratamos acerca do querubim caído. A função dele, nós já até compartilhamos aqui. Lê para nós, por favor, irmão. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Você foi ungido como um querubim guardião. Ezequiel 28, do 13 ao 14. Este querubim, ele foi colocado para ser guardião, uma função que protetora, uma função de quem realmente entende de batalha, mas que também entendia o quê? De cânticos, de adoração, de louvor, porque nele foram feitos o quê? Tambores, pífaros. Ele era o regente de toda a adoração nas regiões celestiais. Esta função protetora é exatamente na região ali do Alto do Zafon, ali realmente diante do Altíssimo. E nós precisamos ter esse discernimento acerca de uma função deste querubim. No livro de Gênesis, nós também entendemos esta função protetora, de guardião, de batalha mesmo, de um guerreiro. Diz assim em Gênesis capítulo 3. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Então, temos informações interessantes. E sobre este querubim caído, tratamos nas aulas anteriores aí, o tanto que ele usou desta sabedoria, envolvendo a área dos cânticos, para entorpecer a humanidade. E ele realizou tudo isso. E todos estes cânticos, eles vão conduzir para uma adoração. Isso existe uma relação com uma batalha espiritual. Quando o inimigo ele usa deste artifício para penetrar na vida, em famílias, em lares, é porque, de fato, ele conhece o campo de batalha. Mais para frente, nós vamos discernir acerca do campo de batalha em nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. O inimigo ele procura utilizar ambas
as situações de maneira mais eficiente possível. Nós temos aí os relatos do livro de Ezequiel sobre tambores e pífaros, e o tanto de ódio que este querubim tem do homem, porque o homem também possui em sua natureza elementos que vão representar também essa função de alguém que foi chamado para adorar. Nós temos dentro de nós um coração. Quando nós colocamos a mão no peito, nós sentimos ele pulsando, ou seja, uma batida rítmica de um tambor contínuo. E as nossas cordas vocais, como pífaros, um instrumento de sopro, um instrumento usado para louvar, para glorificar o nome santo do Senhor. Quero aproveitar, irmão Wellington. Irmão, aquilo que tu compartilhou comigo sobre o 144, tu consegue compartilhar conosco? Tá desligado o microfone dele, não sei se ele tá. Tá desligado? Irmão Wellington tá aí ou não? Irmãos, vocês todos estão aí? Tô aqui, irmão. Estamos ouvindo aqui. Opa, estamos aqui, né? Estamos aqui. Tô aqui, irmão. Irmão Wellington, tu consegue compartilhar conosco aquilo que você falou comigo das batidas do coração? Das batidas do coração? Nossa, quantas batidas por minuto? Eu estou tentando lembrar aqui, infelizmente. As batidas do coração uma pessoa, um adulto, né? Um adulto aí sadio, a idade jovem, né? Aproximadamente 100 batidas por minuto. Daí você calcula os 60 minutos, que dá 1 hora, e calcula as 24 horas do dia. Ela, somando aí, vai dar 144 mil batidas por dia, né? Por dia. Esse é o cálculo. Isso. É claro que as nossas batidas do coração, ela varia. Por exemplo, a pessoa de idade, uma pessoa idosa, as batidas são menores. De uma criança, recém-nascida, é maior. Então, a média, quando a gente fala da média, de uma pessoa ativa, entende? Tipo assim, se tiver em repouso, a média é 80. Mas se ela tiver com uma certa atividade, ou uma atividade, seja até mesmo uma atividade emocional, né? A pessoa, quando ela fica ansiosa, a batida do coração é bem maior, né? Mas numa pessoa que está praticando alguma coisa, fazendo algum trabalho normal, sem exceder, a média é 100 batimentos por minuto. E daí o cálculo vai dar 144 mil. Mas naquele compartilhamento, eu falei que os anjos, né? Os querubins, na verdade, né? Repetiam o santo, 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 ininterruptamente, 24 horas por dia, né? E eles não cessavam dia e noite, né? Com o trono de Deus, como sendo o coração, né? Do céu ali, é o trono de Deus. Então, ele está sempre pulsando, ele está sempre dizendo santo, santo, santo. Aí o capítulo 4 de Apocalipse. Exato. Né? Isso aí. São ritmos. Amém, amém. Muito bom tá. Lembrei, olhando para a barba do Wellington aqui, ó, me veio essa conexão aí. E eu fiz a conta aqui, irmãos. Faz a conta aí, irmãos. 100 batidas por minuto. Você multiplica por 60, né? Que dá 1 hora, vezes as 24 horas, dá 144 mil. Batidas. Então, o inimigo vai ouvindo essas batidas do coração de cada um de nós, vai instigar a ira dele, o ódio dele para com a humanidade. Então, o inimigo, ele sabe o que ele perdeu por conta da rebeldia dele, do orgulho, da soberba. E quando Deus, né, levantou o homem na terra, foi para mostrar para o querubim caído o tanto que ele perdeu. Então, a humanidade, o inimigo tem ódio da humanidade. Então, muito importante. São detalhes assim interessantes que chamam muito a minha atenção, sabe? Pode falar, irmão. Eu lembrei também de um estudo que eu acho que o pastor Pedro fez uma vez, que ele falava sobre que quando a Terra estava sendo formada, os anjos jubilavam. Isso. Então, para cada coisa que Deus estava fazendo, eles jubilavam. Só que nesse período que Deus estava fazendo isso, o diabo já tinha caído, já tinha tido a rebelião. Então imagine os anjos caídos, mais o Satanás vendo, na verdade, aqueles anjos que foram enganados pelo diabo, vendo que aquilo que o diabo falou para eles era mentira, né? Que eles foram enganados, mas agora não tinha mais volta. Então eles iam ter que seguir com o plano mesmo, porque não tinha mais retorno. Mas imagina eles vendo que realmente Deus era o Criador, que ele que tinha feito as coisas mesmo, e eles
se arrependeu ou se não arrependeu, não sei, mas imagino que foi terrível ver que eles foram enganados mesmo. Por isso o ódio do ser humano Torna mais amargo, né? Com certeza. É. Então, tudo aqui a gente já percebe o tanto que nós discernimos acerca desta batalha espiritual. Eu compartilhando com vocês aqui esse Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Está aí um salmo completo envolvendo essa importância de louvar ao Senhor, com instrumentos, com fôlego, e aí com toda a nossa vida, nossa força, a nossa vida louva ao Senhor. Os gestos que nós realizamos no dia a dia tem que ser para louvar ao Senhor, para glorificar o nome dele. Já estamos entrando o quê? Num perfil de um verdadeiro adorador. Em tudo, louvai ao Senhor. Em tudo, glorificai o nome santo do Senhor. Em tudo, dê honras ao Senhor. Existe um propósito de Deus para cada um de nós. E nós precisamos entender que este propósito em nossas vidas vai reverberar, vou falar aqui na questão de música, vai reverberar como um cântico, como uma onda sonora que vai o quê? Alcançar outras vidas. Nós tratamos na aula passada aí acerca das ondas sonoras, do quanto que elas são importantes e poderosas. O momento em que Davi apenas dedilhava a sua harpa, era capaz de tirar o espírito maligno que estava em Saul. E nós sabemos que o contrário também existe. O inimigo usa essas ondas sonoras a seu favor nos dias de hoje, enfeitiçando a muitos, entorpecendo a muitos, enredando, engodando. Estamos diante de uma batalha espiritual. Nos mínimos detalhes nós precisamos estar atentos. E por quê? Existe uma batalha vindoura acontecendo nos últimos dias. E nós precisamos estar forjados para as nossas batalhas diárias e também nos preparando para as batalhas vindouras. Queremos até compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Tivemos anos de experiência assim com o Senhor, de batalha espiritual, envolvendo cânticos, louvores, adoração, oração, intercessão, guerra, batalha. E numa dessas batalhas aconteceu na pandemia. Nosso pastor lá de Campo Grande estava doente, na UTI, e nós íamos dia após dia, na oração, na intercessão, lá no pátio da congregação, para guerrear. E nessas guerras, a Evelyn teve uma percepção, né, de um gesto que ela fazia. Exato, eu me movimentava, assim, sempre me movimentava, fazendo um movimento como se eu estivesse com uma bandeira na mão. E no momento em que eu fiz esse gesto, né, como se eu estivesse com uma bandeira, o nosso pastor, o pastor Marcos, ele veio até mim e ele parou na minha frente para me entregar uma palavra do Senhor. Ele começou a orar em línguas e eu comecei a responder em línguas. E ficou os dois conversando em línguas e o movimento, né, da bandeira. E ele me entregou algo, relacionado às vestimentas apropriadas do sacerdócio de Arão. E como Deus estava me movendo ali, tocando na minha orelha, tocando no dedão do pé, como que Deus havia feito um preparo para esta família sacerdotal, né, para Arão e seus filhos. E ele me viu com essa armadura que vocês estão vendo aí na tela. Esse daí é um desenho que ele fez da parte da armadura que ele viu. Ele relatou para mim toda a roupa que ele via, toda a vestimenta, mas ele desenhou essa parte do antebraço, né, a manopla, o Ricardo fala que é a manopla. E quando eu relatei para ele que eu estava com a bandeira na mão, tudo começou a fazer ainda muito mais sentido, porque quando eu fui estudar o sentido da bandeira, do porquê se levantava uma bandeira em Israel,
e a bandeira que eu me via segurando era uma bandeira branca. Era como se eu estivesse dando sinal para as pessoas que elas pudessem continuar naquele cenário de guerra, porque o inimigo não estava ali na nossa frente, ele estava longe, ou seja, era como se eu estivesse dando sinal, avance, avance, continue a avançar. Então foi algo muito poderoso, assim, porque neste dia, só para contar o testemunho, né, porque essa visão foi tão marcante para mim, porque neste dia, um outro irmão, antes de começar a reunião de oração, ele tem uma filha que é autista. Ela, na ocasião, ela devia ter uns 9 anos, 9, 10 anos. E ele pediu ao Senhor que o Senhor mostrasse a filha dele no reino espiritual. Quem era a filha dele no reino espiritual? E ele começou a relatar que Deus deu uma visão para ele, como uma princesa guerreira que ela era, no reino espiritual, sem nenhum problema, sem nada que impedisse ela. Ela era uma princesa guerreira do Senhor. E quando ele contou aquele testemunho, irmãos, meu coração assim, se encheu. Eu falei, Senhor, como será que eu sou no seu reino? eu fiz essa pergunta para Deus, intimamente, assim, Senhor, como será que eu sou no seu reino? E então vem o pastor Marcos mais para frente, no decorrer da oração, quase do meio para o final, e ele vem e me entrega essa visão, que ele me viu dessa forma. E foi muito forte, e assim, essa imagem, nós colocamos ela aqui, né, forjados para a batalha, porque ele entregou muito mais, né, falou da visão, falou daquilo que Deus estava fazendo no sacerdócio de Arão, e entregou para mim algo relacionado à batalha, e me deu um entendimento de como nós deveríamos estar forjados, preparados. E aí o senhor já pergunta para cada um de nós estamos buscando esta forja, nós estamos sendo forjados, estamos buscando toda essa armadura do Senhor em nossas vidas? Quero compartilhar com vocês um pouco disso. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, verso 11. Eu sempre costumo orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele venha reparar as nossas armaduras, porque as batalhas diárias espirituais, elas são diárias, elas acontecem, e existe colisão. Numa batalha, existe colisão. Eu vou guerrear contra hostes espirituais, contra espíritos malignos, e isto gera o quê? Atrito, gera colisão de forças. E esta colisão, ela é importante discernirmos para entendermos em Deus de que maneira nós precisamos entrar na guerra. Nós não podemos entrar de qualquer maneira numa batalha. Nós precisamos nos preparar. E para isso, uma conversa, um diálogo com o irmão, ministração, você vai ouvir, você vai ministrar, você está entrando em guerra, porque você vai entrar numa numa área, zona de guerra, num ambiente que muitas das vezes o inimigo está ali, em alguma área daquele irmão, dominando às vezes, e aí você vai entrar no território do inimigo para guerrear, para que ele saia dali. Isso é muito importante, irmãos. E estarmos preparados para entrar na guerra. Então nós precisamos pedir ao Senhor, repare as nossas armaduras no Senhor, prepare nossa mente. Por isso que a armadura envolve algumas partes do nosso corpo, cingidos o quê? Com os nossos lombos de toda a verdade. Não podemos andar na mentira, não podemos andar no engano, em sofisma, em pensamentos que não estão de acordo com a sã doutrina, com a palavra da verdade. Nós precisamos o quê? Ser movidos pelo Senhor nesta verdade. Por isso, cingir é o cinto que vai segurar toda a vestimenta. É o cinto. Este cinto da verdade em nossos lombos. E não somente isso, a couraça da justiça. A palavra justiça aí é dikaiosune, que significa andar íntegro, integridade. Porque lá, os atos de justiça dos santos, a palavrinha lá é de kaioma, ou de kaiome. Ou seja, algo consolidado. Por quê? Eu venci. Por ser um vencedor, eu vou ser revestido da vestimenta branca, cuja matéria-prima são os atos de justiça dos santos. Ali já é de kaioma, já está consolidado. Eu recebi aquela vestimenta. Aqui não, aqui é de kaiosune, que significa perseverar íntegro. É algo contínuo. Eu preciso revestir desta couraça da justiça, andar na reta justiça em todas as áreas da minha vida, ter integridade.
Eu preciso estar calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. A Evelyn falou aqui do estandarte, da bandeira, e a bandeira dela era branca. Me veio em mente o quê? O evangelho da paz. O evangelho que as testemunhas de Cristo vão percorrer o mundo proclamando este evangelho, o evangelho do reino. Este evangelho será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. O propósito nas mãos dos valentes guerreiros do Senhor. E aí algo interessante sobre o escudo. Escudo da fé. Para quê? Para que nenhum dardo inflamado do inimigo venha atingir as nossas vidas. E aí a palavrinha escudo aí é turios. Ou seja, no Strong, no dicionário, está representando aí este escudo como um grande quadrilongo. O que é o grande quadrilongo? Eu deixei essa ilustração para facilitar o nosso entendimento. É um grande escudo. É um escudo protetor que você consegue se proteger quase que totalmente atrás dele. Às vezes as ilustrações eram um escudo redondo, né? Ou um escudo até menor, de outra forma. Mas eu montei esta ilustração para representar melhor este escudo quadrilongo, grande, quadrado. E aí, quando fala de quadrado aí, por que quadrado? Porque vai falar da fé. E aí, a fé é algo muito interessante. Nós precisamos buscar o entendimento da fé que o Senhor requer de nós. Se faz necessário ter esse discernimento da fé. Eu vou compartilhar com vocês a palavra de um judeu que, usado por Deus, que nós conhecemos em 2021, 2022, e ele falou sobre a fé, que no hebraico é emuná. E ele estava olhando ali, mostrando a mesa da proposição ali dos 12 pães. E a mesa tinha quatro pés da mesa, os 4 pés da mesa. E ele falou assim, fé, emuná, vai representar os 4 pés dessa mesa aqui. Se faltar um pezinho, a mesa cai. Então, fé, que nós entendemos aqui, é fidelidade. É viver em fidelidade com o Senhor. Fidelidade representa intimidade com o Senhor. Relacionamento com o Senhor. Fé é fidelidade. E aí vem a pergunta para nós. Nós estamos tendo essa fidelidade? Como está a nossa fidelidade com Deus? E ele diz também, fé também é confiança. E aí, com certeza, né, vem em nossa mente, como está a nossa confiança em Deus? Como que está a confiança no Senhor? Nós, de fato, confiamos na palavra do Senhor, confiamos naquilo que o Senhor deixou para nós nas Escrituras, os relatos históricos de Israel, desde lá dos tempos antigos, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, e por aí vai, milagre atrás de milagre. Nós temos, de fato, confiança no Deus de ontem, hoje e eternamente. E aí o judeu continuou falando, fé é fidelidade, fé é confiança e fé é convicção. Como está a nossa convicção? Nós estamos convictos daquilo que o Senhor confiou nas nossas vidas. Estamos convictos um Deus que fala conosco, seja por sonho, visão, pela palavra, através da palavra de Deus. Todos nós, quando buscamos essa fidelidade, buscamos este relacionamento, automaticamente o Senhor vai revelando a cada um de nós sobre todos esses detalhes de uma caminhada de fé no Senhor. Evangélica, pode falar. Eu levantei a mão que foi sem querer, irmão, desculpa. Amém. Aproveitei para tomar minha água. Amém. Então, olha que interessante. Fidelidade, confiança, convicção e constância. Aí é algo que eu estou num processo com o Senhor de realmente termos mais constância. Como está a nossa constância no Senhor? Às vezes tem sido aquele
subidas e descidas, como Não. uma onda, né? Como um grande... Como é aquele brinquedo? Não sei, mas... Isso aqui, russa? Como é que é? Montanha-russa. Montanha-russa. Às vezes está lá no alto, está lá com Deus, glória a Deus, aleluia. Cai uma folha da árvore, glória a Deus, aleluia. Mas passa um tempo, já está lá embaixo. Depois sobe de novo. E fé é constância. Eu até comentei com os irmãos o tanto que nós precisamos aprender com a igreja primitiva. Uma fidelidade incomparável. Uma confiança imensurável. Uma convicção inimaginável. E uma constância que chama a nossa atenção para algo que nós precisamos buscar. Ter essa constância. Permanecermos nesta fé. E tem tudo a ver com o escudo da fé. O escudo de quatro lados. Quadrado. Quadrilongo. Se nós deixarmos alguma dessas características, o dardo inflamado do inimigo nos atinge. E o capacete da salvação. Também tão importante. Algo que envolve o quê? A nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, o nosso intelecto. Realmente pensar nas coisas que são de cima, como dizem Colossenses capítulo 3, e não das coisas que são da terra. Pensar em tudo nas coisas do Senhor. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Manusear a palavra devidamente. Devidamente. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpos. Os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo. E contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Amém. Nossa batalha não é contra carne e sangue. Nós precisamos enxergar o que está acontecendo no ambiente, além daquilo que os nossos olhos naturais estão enxergando. E aí, de fato, a guerra contra hordas espirituais. São batalhas. Qual é o papel, o nosso papel nos dias de hoje? E é um chamado do Senhor, porque existe um propósito envolvendo os últimos dias. Não envolve somente questão de privar, deixar de fazer algo, aquilo, outro. Nós chamamos muita atenção de ministros do louvor, mas nós estamos aqui envolvendo adoradores, servos do Senhor, para uma batalha espiritual. Nós precisamos reconhecer e tomar posse, de fato, da autoridade que Cristo nos confiou, a fim de que nós possamos entrar neste campo de batalha e entender o mecanismo do que está acontecendo ao nosso redor. Lembrem-se do que Cristo ensinou e que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Ensinem essas palavras uns aos outros e cantem-nas em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com corações agradecidos. Então, olha só que interessante. Todo o ensinamento do Senhor, muitos desses ensinamentos são convertidos em cânticos. Nós precisamos louvar, cantar, entoar cânticos que estão em consonância com o propósito, em consonância com a palavra da verdade, com a palavra que liberta, com a palavra que nos move nesta trajetória de fé. Se eu utilizar de cânticos que não estão em consonância com aquilo que Deus quer confiar a mim, eu vou atrasar a caminhada, eu vou atrasar o propósito em minha vida. E quão é poderoso um cântico que esteja um coração voltado em servir ao Senhor. Por isso que nós colocamos aqui a passagem de Paulo e Silas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Muitos falam, louvor liberta. A palavra que está neste louvor, que está em consonância com o propósito do Senhor, de fato vai gerar consequências no ambiente. É uma batalha espiritual. Não é à toa que está escrito ali meia-noite. Nós vamos lembrar o quê? O grito da meia-noite. Testemunhas do Senhor.
para despertar a muitos, para chamar a muitos para o arrependimento, para uma libertação de cadeias, de sofismas, erros, sair do entorpecimento, da sonolência deste sistema babilônico. Então, o cântico também é uma forma de tocar trombeta para chamar atenção. Infelizmente, irmãos, existe um sistema religioso, um sistema, entre aspas, gospel, que busca o quê? Atentar às tendências do mercado e não estão inclinados a entender o que Deus quer na vida dela, neste cenário, nesta batalha espiritual. Muitos, infelizmente, não têm discernimento da batalha espiritual. Há poder nas palavras, há poder quando alguém posicionado em Deus abre a sua boca. Como diz aqui em Salmos 21, exalta-te, Senhor, na tua força nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Por isso que os Salmos, o Tehillim, né, como os judeus, eles trazem essa tradição histórica lá dos tempos de Davi, fontes históricas relatando o tanto que era poderoso um salmo lá dos tempos de Davi, de libertar, de curar, de realizar milagres. Porque eles estavam em consonância, eles estavam caminhando na presença do Senhor. Salmo 22 diz, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. É o Senhor agindo quando um servo de Deus abre a sua boca. É poderoso. Por isso que são louvores, são cânticos, são adoradores na linha de frente da batalha. E como que nós podemos aí batalhar contra um querubim caído? De fato, nós temos do outro lado da batalha um querubim que conhece o poder de um cântico, o poder de uma música, o poder de um adorador, um poder de quem é movido pelas trevas nesta área também. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado há um longo tempo. Joyce Meyer. Joyce Meyer. Dê para nós também aqui. De acordo com Rebecca Brown, Satanás pode injetar os pensamentos em você da mesma forma que um médico pode injetar os remédios em seu corpo. O inimigo tentará injetar pensamentos em sua mente usando o pronome eu. Isso ocorre para nos convencer de que este pensamento seja realmente nosso. Exato. Por vezes, vem um pensamento em nossa mente, eu estou fraco. Se você disser, eu estou fraco, há poder na sua palavra, você vai ficar enfraquecido. Você vai ficar enfraquecida. O inimigo, ele pega o pensamento fraco e põe aquela palavrinha ali, eu, e vai tentando encontrar na sua mente lugar para penetrar este pensamento. Então, ele usa a palavrinha eu, e estou fraco. E aí você declara isso. Quando ele injeta na sua mente, no seu coração, aquilo vai enchendo o seu coração. Os pensamentos vão enchendo o seu coração. A ponto de, quando o coração está cheio, nós acabamos pronunciando, a boca fala aquilo que está cheio o coração. E aí você declara, eu sou aquilo, eu estou assim, eu não sirvo, ou eu... E aí você acaba sendo diminuído. Você perde as suas forças. E nós precisamos ter o quê? Este relacionamento com o Espírito Santo, o Espírito do Senhor em nossas vidas, para que quando vier um pensamento, nós tenhamos o quê? Sensibilidade de entender que estamos em uma batalha contínua e logo quando percebemos um pensamento desse, nós já entramos na guerra, declaramos de fato com voz audível, com autoridade, no nome de Jesus, declarando que esse pensamento não faz parte da minha vida, não faz parte da nossa vida. São coisas sutis que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes não percebemos. Por isso a necessidade de estarmos em Deus. Pode falar, irmã Neila. Quando você estava falando agora, né, desses pensamentos, assim, isso acontece bastante com a gente, né? Só que qual que é a batalha nesse caso, né? A batalha é você saber o que Deus fala sobre você na palavra, né? Por exemplo, eu sou fraco ou estou fraco, né? O que a palavra fala sobre isso? Né? Quando estou fraco é que sou forte, então a gente tem que batalhar com relação a isso.
quando vier esses pensamentos que a gente sabe que não é do Senhor, a gente declara isso com a nossa boca, porque quando a gente usa a palavra de Deus, a gente confronta o inimigo, né? Então, o que a palavra fala sobre nós, o que Deus pensa sobre nós, né? Deus fala lá que Ele nos ama, que Ele só tem pensamentos bons e com relação aos seus filhos, né? Então, a gente batalha dessa forma, tem que conhecer a palavra. O que o Senhor pensa sobre nós? Se estou fraco, mas é que nesse momento eu também sou forte, porque Deus está ali conosco, né? Então, tem aquelas palavras de consolo para nós. E o inimigo, se a gente deixar, ele realmente entra na nossa mente, a gente se sente muito... como se Deus não nos amasse, né? Porque eu acho que esse que é o objetivo dele, a gente pensar que ele nos colocou aqui, mas que ele não nos ama, né? Se sentir rejeitado pelo Senhor, né? Mas é isso que você falou, né? O objetivo de tudo isso, para que a gente possa lidar com isso, é conhecendo a palavra. É lendo, conhecendo e declarando. Nós só vamos conseguir vencer o inimigo das nossas almas, que entra na nossa mente, que é um campo de batalha mesmo, com a palavra. Ela é a verdade de Deus ao nosso respeito. A palavra do Senhor é a verdade de Deus ao nosso respeito. Somos amados, somos escolhidos, fomos chamados para um propósito e nós precisamos lembrar dessas coisas, batalhar por este lugar. O inimigo, ele quer o tempo inteiro roubar a nossa alegria, a nossa fé. Ele veio para roubar, matar, destruir. O objetivo dele é esse: roubar, matar e destruir. Jesus, ele diz que todos aqueles que o Pai entregou para ele, ele quer zelar por esses. Se o inimigo tira um desses, por causa de pensamentos, por causa de sentimentos, o inimigo se sente como um vencedor diante de Jesus. Tirei mais um de você. Tirei mais um. Mas nós vamos vencer isso na palavra. Observando a palavra, ouvindo a palavra, acrescentando a nossa fé com o ouvir da palavra do Senhor. Amém. Assim como Jesus fez, né? Exato, ele confrontou o inimigo na palavra. Isso, exatamente. Uhum. Glória a Deus. Irmã Angélica. Agora eu quero falar. Amém. Eu estava refletindo nessa última semana sobre essa questão das músicas e o quanto que a gente precisa vigiar, porque por mais que você busque controlar aquilo que você está escutando, ouvindo, aonde você vai sempre tem uma música assim no fundo de uma outra pessoa que está escutando, e aí se você for parar para perceber o teu subconsciente, às vezes você está cantando essa música lá sem perceber. Você acaba aprendendo uma letra de uma música que você realmente não escolheu ouvir, mas em todo lugar que você vai, tá tocando essas músicas. E você acaba, né, a mente da gente acaba captando tudo aquilo. E aí a gente precisa vigiar o que está na nossa mente lá no profundo e entender que existe uma estratégia do inimigo ali tentando implantar algo em você que você, se você não parar para observar e cuidar, você acaba trazendo aquilo, né? Eu estava refletindo sobre isso e o irmão falou sobre as sutilezas, né, que o inimigo usa para se infiltrar mesmo. E tem também uma coisa que eu lembrei da irmã Rebecca Brown, que ela fala sobre se revestir com a armadura de Deus todos os dias, porque essa armadura ela tem uma duração de 24 horas. E aí, depois desse foi um áudio que eu escutei de um livro dela, eu comecei a orar todos os dias, me revestindo com essa armadura, e, gente, é incrível como as coisas mudaram no meu dia a dia. Impressionante. Glória a Deus. Aleluia. E é tão poderosa, né, a oração, né, nesse sentido, realmente, de... Nem a capa desse estudo mesmo ali, né, é a capa do nosso livro também. A gente tem 2 exércitos em batalha ali. Um é o exército da parte de Deus, na representação, né, do exército da parte do Senhor, atrás. Aqui, não sei se dá para ver aí. Dá para ver, né? Aqui. Dá. Então, um exército representando, né, a parte do Senhor e o outro exército representando a parte do inimigo. Você imagina isso no âmbito espiritual, que quando você vai orar por um ente da sua família, orar por alguém que não é da sua família, mas que você se colocou em intercessão, porque você recebeu ali um pedido de oração, você sabe da necessidade dele, então você vai orar, vai se colocar nesse lugar. A colisão que existe nisso daí, ó, é um exército vindo de um lado, o outro exército vindo do outro, vai ter choque. Vai ter choque. Se nós não estivermos revestidos, né, com o escudo do Senhor, com a armadura de Deus na nossa vida, nós vamos sentir no corpo, nós vamos sentir na pele, nós vamos sentir de tudo quanto é jeito. A colisão acontece e, de fato, isso vai repercutir no nosso físico, inclusive. Sim. Entramos em batalhas, por exemplo, estamos em batalha agora. Claro. Né? No momento que nós pegamos ali o violão, nós sentimos o peso e entramos na guerra, nos cânticos, na oração. Antes, nos preparamos para entrar no estudo. Depois do estudo, né, nós entregamos os despojos da batalha ao Senhor, pedimos ao Senhor, né, limpar as nossas vestes, porque entramos em lugares onde não sabemos, mas que tem colisão acontecendo, existe uma batalha espiritual acontecendo. Nesse material aqui, as ilustrações são do nosso pastor,
Pastor Marcos Pedrocian, ele ele era muito envolvido na arte, principalmente no desenho. Ele, inclusive, desenhava para essas grandes empresas, comics, e aí Deus tirou ele desse lugar. Então, ele também sabe o tanto que essa área da arte não envolve só a música, desenho, qualquer ilustração, filme, dança, teatro, tudo isso tem uma influência espiritual. E nós precisamos o quê? Estarmos atentos a tudo aquilo que está ao nosso redor. Para blindar mesmo a nossa mente, né? Isso que você falou, Angélica, nossa, isso é muito fato. Se a gente abre uma rede social hoje, se você abre um Instagram, tudo é musiquinha. Você assiste um Reels, tem uma música. E geralmente, né, gente, as músicas, elas não são músicas de exaltação ao Senhor. São músicas de depravação moral da sociedade. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado, blindar nossa mente, filtrar os nossos pensamentos, pensar sobre aquilo que nós estamos pensando. Exato. Alexandre, Neila? Sim, eu lembrei aqui até o Ricardo tinha falado sobre, assim como tem os louvores, né, que a gente faz para chegar a Deus, o inimigo também tem os louvores ao contrário, né? Por exemplo, nessas religiões africanas aí, né? Então, para a gente ver que realmente existe. Se não existisse, eles não faziam aqueles batuques, certo? Exato. Só que o que acontece é que muito dessa sonoridade, elas estão nas músicas hoje, populares. No funk, nessas músicas, tem umas músicas aí, umas batidas do Nordeste, que tem umas batidas rítmicas, que são exatamente as mesmas batidas que acontecem nessas reuniões pagãs, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, né? Porque a gente, por exemplo, eu não vou participar lá do candomblé, mas eu coloco uma música com o mesmo ritmo dentro da minha casa, tocando aquele mesmo ritmo. Então, é como se eu estivesse participando também, invocando aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Sim. Também. Tudo consagra ao Senhor, tudo. Até nós tivemos um certo alinhamento com a editora, porque nós entramos um pouco sobre isso, tratamos sobre instrumentos musicais, por exemplo, o berimbau. Descobrimos na história de que o berimbau foi feito para um propósito, e um propósito envolvendo isso que você falou, culto pagão, tanto é que a caixinha ali do berimbau, ele tinha o nome de cova, caveira, então envolvendo assim, sabe, necromancia, envolvendo culto a demônios, e aí nós tivemos dialogar com a editora, porque a gente estava bem incisivo, sabe? Né? Expomos bastante coisas ali, e aí nós chegamos num denominador comum, mantendo a verdade aquilo que a gente escreveu, mas evitando qualquer risco. Respeitando as etnias, né? Exato. As etnias africanas, indígenas e tudo mais. E, de fato, nós precisamos consagrar a Deus, estarmos atentos ao Senhor de tudo o que precisa ser apresentado. Pode falar, né? Então, essa questão da música, da batida, né? A gente já até entende, né? Tem blindado a nossa mente quanto a isso. Mas no nosso caso, assim, seria uma opinião, assim, um conselho, né? A gente trabalha lá como comércio e se não é uma televisão, é uma música, né? A gente não põe uma música gospel lá para todo mundo ficar escutando. É difícil, né? É uma luta, é uma batalha, mas também a gente não quer desagradar o Senhor e nesse ponto, né? De a gente, porque queira ou não, a gente fica ouvindo, né? É uma coisa que fica tocando ali, né? É bem complicado pra gente esse fato aí. Eu, Ricardo, tá? Tenho fragilidades, não seria fragilidades. Quando eu tinha, antes de conhecer o Senhor, eu tinha um comportamento de ouvir muitas músicas, rock clássico, blues, estes mais antiquados, este rock anos 50, 60, 70 e tudo mais. Eu tenho, se eu ouvir alguma música desse gênero musical, eu tenho dificuldade de ficar no ambiente. Então, por exemplo, você pode pôr uma música, um louvor, né? Que aí para vocês vai ser tranquilo. Vocês podem colocar
em um outro ambiente, ou não sei, porque ali não é amplo, né? É bem ali e tudo mais. Vocês colocar uma música, um cântico, se vocês puderem fazer isso, tá? Uma recomendação minha, quando vocês tiverem tempo, busque estudar a música que vocês vão... Faz uma playlist. Faz uma playlist das músicas que vocês vão colocar. O irmão David, eu acho que ele não está aí hoje. Tá. Ele perguntou, mas e Mozart? E o Beethoven, né? E aí o irmão Alexandre colocou a origem, a história de Beethoven, de Mozart, envolvendo uma inclinação oculta, e que para nós isso já serve de parâmetro de que aquilo que ele estava, né, compondo tinha uma influência que não era influência de Deus, uma influência maligna, e que pode contaminar. Então nós colocamos essa recomendação. Busque estudar, busque entender o porquê daquela música, o compositor, qual foi o propósito dele realizar, porque a internet, para isso, vai facilitar a gente, vai facilitar bastante. E por isso que eu digo que não podemos ficar nessa questão, música gospel, então pode. Música secular, então não pode. É muito raso esse entendimento, porque na música gospel também tem contaminação. Mas também, dentro deste universo da musicalidade, existem aqueles que geram algo que foi inspirado por Deus. Foi inspirado por Deus. E nós precisamos o quê? Orar ao Senhor, buscar o Senhor e buscar conhecer, estudar aquilo que nós estamos ouvindo. Eu acredito que o próprio Senhor vai te dar a direção do que você precisa montar. E você geralmente vai montar uma playlist de algumas horas, né? Eu costumo, por exemplo, colocar fingerstyle, que é o quê? O instrumento... Hã? Fala em inglês. Fingerstyle. Fingerstyle. O que é? É um instrumento tocado. A pessoa canta no instrumento. Ela faz a batida rítmica e a melodia ao mesmo tempo. Isso. No violão. Então, num ambiente, e geralmente num comércio assim, geralmente é aquela música ambiente, entre aspas, né? Então, para música ambiente, de um volume, né, mais baixo, eu recomendo você colocar um fingerstyle. Errei de novo. Fingerstyle. É isso? Não. Errei de novo. Tá bom. Mas é isso, irmão. É aquele instrumental de cânticos que eu conheço. E aí eu monto minha playlist, vai ficar no ambiente de comércio, vai ficar em qualquer área, a pessoa vai estar só ouvindo aquela melodia. Tem um barulhinho ali. Tem um barulho do violão ali, bem tocado, lindo, e vai ficar um ambiente agradável. É a minha recomendação. Entendi. Então, mas na questão assim que eu perguntei também, é claro, a gente põe somente naquelas horas que há o movimento ali de pessoas, mas no nosso ambiente, que é quando a gente fica mais retirado, na cozinha sempre a gente está ouvindo um louvor, uma coisa, mas a questão que eu perguntei, assim, é perante, assim, a gente está colocando isso para as outras pessoas ouvir, se isso também traria algum dano, algum mal, né? Sim, porque a música, ela é poderosa, tem poder na música. A origem da música é espiritual, é celestial. Ela foi criada por Deus, então ela é poderosa. Por isso que eu sou muito cuidadoso com as músicas. Quando eu vou em um ambiente colocar uma música para que todos ouçam, eu costumo pesquisar, conhecer a música, para então eu compartilhar com todos. No sentido da responsabilidade mesmo que nós temos em prol da vida do outro, né? Porque nós conhecemos a palavra. Somos nós que conhecemos, a outra pessoa não conhece. E naquilo que cabe a nós, né? Como diz em Ezequiel, né, que fala da responsabilidade do atalaia, né, dele ouvir, olha, ali tem um perigo, estou te avisando. Se ele avisar, a alma daquela pessoa, o sangue daquela pessoa não vai recair sobre ele. Mas se ele não falar nada para aquela pessoa que ele está errando, né, a responsabilidade recai sobre ele. No mesmo âmbito, a gente pensa o quê? Vou oferecer para essa pessoa algo que eu não ofereceria para mim porque eu creio no Senhor? Então, peraí. E como que eu posso agir dessa forma, né? Vou criar, então, que nem o Ricardo sugeriu, né? Criar uma playlist onde só tem a música instrumental, né? Que você vai colocar ali no volume mais ou menos
baixo, só para ter mesmo uma musiquinha de fundo, né? Uma música de fundo no ambiente. Talvez você possa pensar sobre isso, né? De colocar isso diante de Deus. Porque é ele que é o nosso juiz, né, gente? A paz do nosso coração tem que vir dele. Às vezes a pessoa ali, o cliente fica incomodado com o louvor, mas quando você entra nessa questão em que é só instrumental, já muda. O ambiente, ela fica ali seguro, espiritualmente seguro, e a pessoa ela não se sente incomodada pela palavra, pela letra. Porque muitas das vezes os clientes têm uma carga espiritual, e essa carga espiritual é do inimigo, e quando você coloca um louvor com a palavra, e a palavra é poderosa para confrontar, a pessoa se sente incomodada. Mas quando você coloca um instrumental de um cântico que é louvor a Deus, mas ela é instrumental, ela vai gerar o quê? Um ambiente de conforto. Como fez Davi quando ele dedilhava. E Saul ficava calmo. É diferente de uma palavra lançada. Por isso que eu recomendo os instrumentais em ambientes comerciais, porque são instrumentais que vão apaziguar o ambiente por onde eles estão. Então, depois você consegue me mandar no privado lá? Eu ia falar isso, a gente mandar. Eu também não vou tentar falar inglês, porque eu não vou conseguir falar. É fingerstyle, irmão. Fingerstyle. Viu, irmão? Tem um canal chamado Rafael Alves no YouTube. Essa modalidade é muito bom. Fingerstyle. A gente manda depois também. Tem um outro que a gente gosta bastante de ouvir, o Marcelo Cacilhas, se eu não me engano. Muito bom. Ele é muito bom. Pode falar, tá bom. Ó, escrevi agora, irmão. Agora ele escreveu certo, gente. Tá. Pode falar, irmã Lília. Tá mudo. Irmã Lilian. Aí, agora não. Agora vai. Pode falar. Não tá. Não tá dando certo? Quando ela organiza, pode ser o irmão Nivaldo, né? Pode ser então, irmão Nivaldo. Então, meus irmãos, se puder mandar também, que é bem interessante isso aí. Amém. Mandamos sim, com certeza. Eu gosto muito de ouvir música. Amém. Não tem assim uma seleção preparada. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 E feliz de ter o irmão aí conosco hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Também, irmão. Feliz poder participar da minha vida. Amém. Graças a Deus, vamos seguir em frente. Amém. Amém a todos. Irmã Lília, não consegue, irmã? Paz, irmãos. Opa! Agora foi. Não, é porque eu ia perguntar para os irmãos aí a respeito dos ministros de altar, né? Aqueles que, se o Satanás, o querubim, ele tem um algo a mais, né? Com aquele que é frente, né? Dos louvores. Ou se não tem nada a ver isso daí. Irmão. Tem tudo a ver. Tem com força, irmão. Tem tudo a ver. Os estudos anteriores, a gente colocou aí as potestades malignas que atuam, principalmente para tirar estes ministros de louvor, ministro do evangelho, que prega a palavra também. Eles usam essas potestades com força. Astarote, que é a área da imoralidade, Mamon, que é a área da ganância, do dinheiro, e Leviatã, que envolve a área do orgulho, soberba, vaidade. Isso aí é algo poderoso, o inimigo usando para investir contra estes. Por mais que muitos ministros não entendam o quão poderoso é a área do louvor, da música, de uma adoração, uma vida de adoração, quando eles se posicionam para louvar, para glorificar o nome do Senhor, eles estão exalando ali o talento que Deus confiou a eles. E isso vai refletir na batalha espiritual ali. Por mais que ele não tenha todo o discernimento, mas ele é um instrumento de Deus. E é alvo do inimigo, com certeza. E assim, irmãos, principalmente assim, no que tange aos ministros de louvor. Se o ministro de louvor, recebendo essas investidas do inimigo, não está atento ao que está acontecendo, cai nos engodos de Satanás e sobe, num altar, numa plataforma para ministrar outras vidas, o que é que ele está derramando sobre essas vidas?
quem é que ele está levando por sobre essas outras vidas. Então, é muito importante a gente pensar que o alvo, né? O alvo do Satanás é todo mundo, né? Todos os cristãos. Mas aqueles que exercem algum tipo de serviço no reino do Senhor, de louvor, de ministração da palavra, aqueles que estão servindo nessa área, fazendo algo para libertar os outros, com certeza, eles vão ser muito influenciados, vão ter muitas investidas do inimigo contra a vida dessas pessoas. Por quê? Se eles estiverem contaminados, o inimigo está vencendo, porque está contaminando a quem eles estão ministrando. Exato. Está trazendo influências espirituais sobre a vida daqueles a quem eles ministram. Gente, é muito sério. É muito sério isso, porque, por exemplo, a gente vê muito, assim, a gente já foi, participou bastante de igreja pentecostal, a igreja que a gente era antes, a igreja pentecostal. E nas igrejas pentecostais, não só nas igrejas pentecostais, mas a maioria das vezes nas igrejas pentecostais, a gente tem muito movimento, assim, o Espírito Santo atuando muito forte, né? E a gente vê os ministros, os irmãos, vêm para pôr a mão na cabeça das pessoas, né? Para pôr a mão na cabeça das pessoas, liberar uma palavra, liberar uma bênção. E quem é que está pondo a mão na nossa cabeça, né? Como é que nós sabemos? Não tem como saber da vida do irmão, né? O que o irmão fez, se falou mal do outro, se roubou, se mentiu, se traiu a esposa. Não dá para saber dessas coisas, né? A gente só vai saber se alguém contar para nós ou se Deus trouxer ali a revelação. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos recebendo. De quem nós estamos recebendo. Essa pessoa tem realmente uma vida com Deus? Essa pessoa que está ministrando a minha vida, a fonte dela, quem é a fonte dela? Qual o testemunho que ela dá? Isso é muito sério. E temos experiências de situações que acontecem neste meio, que contaminam pessoas. Então, realmente é algo muito sério mesmo. Deu para responder o irmão? O irmão David? Deus te irmão. Deus abençoe. Amém. Amém. Irmão Alexandre, Neila? Falando sobre, voltando àquele assunto que quando Saul estava possesso por espírito que incomodava, né? Daí Davi ia lá e tocava a harpa. Me lembrei que a música ela acaba expulsando aquele espírito, né? Que fala aqui em 1 Samuel 16:23. Assim, todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Então, para a gente também confiar no Senhor, de que Ele é poderoso, que as músicas que Ele deu, né, para nós aqui, elas são poderosas para afastar também aquele espírito que, de repente, chega uma pessoa no estabelecimento ali, por exemplo, do irmão Leandro, possessa, de repente aquela música vai deixar ele uma pessoa sem aquele espírito do qual ele entrou, né? Então, a gente acaba ministrando, acaba até trazendo alívio para a pessoa, né? Então, a gente tem que ter confiança no Senhor e se posicionar nessas coisas mesmo, sem medo, sabe? Porque Deus, Ele supre e não vai faltar nada, né? Não vai faltar pessoas. Creio até que pode trazer até um público mais que crê no Senhor, que se sente bem naquele lugar, né? Então, eu acho assim que nem os irmãos falaram, né? Procurar essas melodias, né? essas frequências, assim, que fazem com que as pessoas se sintam bem, porque nem sempre a gente às vezes pensa que as pessoas gostam, mas nem sempre todo mundo gosta daquelas músicas, mas ninguém fala nada, né? Então, eu acredito que isso daí, para o Senhor, é um agrado muito grande. Então, procurando as músicas corretas, colocando diante do Senhor, Ele vai apontar. Isso daí vai ser, de repente, até um benefício. Sim. Né? Outra coisa que eu me lembrei também, por exemplo, a gente acha assim, que as músicas, por exemplo, assim, funk, rock, só essas músicas assim, têm muitas influências na nossa vida, né? Mas existem outras que, por exemplo, assim, eu gostava muito de Zé Ramalho, né? Zé Ramalho, essas músicas assim mais gostosas de ouvir, sabe? Que a gente acha assim que não é um funk, entendeu? Né? Só que tem uma história das músicas do Zé Ramalho que é bem, bem forte, né? As letras são difíceis de você entender, você tem que parar para refletir. Só que tem se não me engano, aquela Chão de Giz. A história daquela letra lá é uma história que aconteceu com ele, que ele se apaixonou quando ele era muito novinho, se apaixonou por uma mulher mais velha na cidade que ele morava, e ela era casada com um homem muito poderoso lá. Ele se apaixonou por ela, eles tiveram um caso, assim, daí ele queria fugir com ela, não quis, sabe? Então é uma história, assim, de traição, uma história de coisas ocultas ali. E a gente, às vezes, escuta aquilo porque a melodia é mais gostosa, mas, que nem o irmão falou, o que tem por trás da música? Por trás daquela letra, por que a pessoa fez? Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com essas coisas, sabe? Realmente. É isso aí, irmãos. O inimigo, ele vai realmente se infiltrando de uma forma muito astuciosa, sutil,
vai ali bombardeando, colocando pensamentos, e as músicas está na estratégia do inimigo. Estes pensamentos, às vezes, entram através das músicas, e isso vai o quê? Vai contaminando a pessoa de uma maneira muito imperceptível, às vezes. O irmão Alexandre levantou a mão de novo? Ah, sim, é que eu lembrei de uma coisa. Teve um tempo que tinha aquele livro de, como que é? Ai, como que é o nome? Melquisedeque, se não me engano que é. É um livro apócrifo. Daí eu peguei e achei no YouTube. E era aquele livro falado, né? E atrás tinha uma música. Daí eu fui olhar lá na descrição do vídeo, estava escrito que aquela música era uma música reiki, daquela religião reiki lá, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado, que parece que é algo de Deus, um negócio, mas por trás está embutido algo que não é, do inimigo. Então a gente tem que tomar cuidado. Aquele, acho que é livro de Melquisedeque, se não me engano, que é um apócrifo. Tá no YouTube. Daí eu fui olhar, tinha a música de reiki por trás do falado. Ali tinha uma música que tocava. Então era uma música também que não era de Deus. O fundo musical, né? O fundo musical era de reiki. De reiki. E a gente precisa ficar bem atento realmente a essas coisas, né? Porque às vezes algo que parece ser do Senhor pode não ser, né? Pode ser realmente assim, o inimigo trabalhando, assim como está escrito em Daniel, que ele iria mudar os tempos, ia mudar as estações, ia mudar tudo aquilo que do Senhor ele ia mudar para poder enganar os servos do Senhor. Então nós precisamos estar realmente cada dia mais atentos nele. Eu acho que daqui a gente comentou tudo, né? Já comentou isso já. Amém. Que interessante, né? Uma citação do nosso livro aqui. Durante o preparo, forjamos a espada meditando na palavra, guardando-a em nosso coração. Durante a batalha, desembaiamos do coração uma espada pronta para guerrear. Aí a importância, irmãos, de estarmos com a palavra de Deus, meditando dia e noite nesta palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa nas batalhas espirituais. E nós precisamos declarar a palavra de Deus em onde nós estivermos. Os ambientes por onde a gente passa. Tem uma música, tem alguma situação, tem pessoas transitando. Às vezes estamos perto de alguém que está em conflito, um peso, uma carga espiritual enorme, brigas que nós estamos ali perto, presenciamos. Já com a palavra de Deus, nós podemos ali, estar diante de um cenário em que o próprio Senhor está preparando para quê? Para nos alertar, nos chamar a atenção, mas também para alcançar vidas. Pode acontecer de ter, nessas situações de batalhas espirituais, estarmos ali pronto devidamente com a palavra em nossas mentes. Às vezes não dá tempo de pegar e folhear a Bíblia, a palavra tem que estar em nossa mente, para quando surgir situações desse tipo, nós usarmos a palavra de Deus para libertar muitos cativos. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não decoro a Bíblia, eu não tenho muita facilidade para guardar, memorizar os versículos. Leia a Bíblia, peça ao Senhor, né, em oração, para que você possa conseguir guardar, mas saiba que, no momento em que você precisar, o Espírito vai fazer você lembrar. Amém. O irmão Nivaldo quer falar, irmão? Está com a mãozinha levantada. Eu acho que... Ele não baixou, né? Eu não tinha baixado. Não, mas pode continuar. Amém, amém. E aí, por isso que o estudo de hoje é louvores e a linha de frente da batalha. Existe uma questão muito interessante, né? Entendendo o quê? O nosso papel como servos de Deus nestas batalhas para um desfecho que vai acontecer nos últimos dias. Então, vamos trazer aqui para vocês uma sombra e realizando conexões com a realidade. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É uma palavra, né, profética. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqueles que vão ouvir as duas testemunhas, que vão despertar, e vão sair do sono espiritual, e vão se arrepender e seguir a igreja por um caminho protegido do Senhor, eles vão estar seguros. Então envolve o quê? Uma questão de adoração. Louvor está muito inclinado com uma vida de adoração, de posicionamento, de realmente proclamar o Senhor, uma vida
de louvor, de adoração. Neste contexto de Josafá, os inimigos eram Amon e Moabe, os descendentes de Ló. A região ali, geográfica, era a leste, ao oriente de Israel. Isso tem importância escatológica. E também trata dos filhos de Edom, do Monte Seir, que vai relacionar o quê? Edom vai apontar para Esaú, que vai apontar o quê? Para a apostasia. Então, nós temos aí aqueles que vêm do Oriente e tem aqueles que estão inclinados à apostasia. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Houve ali uma confusão, houve ali algo do Senhor, como uma praga. Mas olha só que interessante, o rei posicionou os cantores marchando à frente do exército. Por isso que aqueles que louvam, aqueles que estão posicionados nos cânticos a Deus, têm algo poderoso nas mãos. Isso nós conseguimos enxergar nas Escrituras. E a gente tem que observar também que as roupas deles eram roupas sagradas. Os vestidos que eles usavam não era a roupa de batalha de exército, né? De soldado do exército, armadura, ferro e escudo. Não, era roupa, vestidos de ornamentos sagrados. As vestimentas próprias, né? Daqueles que são os cantores do Senhor. A palavra aí, desbaratados, que é nagat, também se encontra na passagem de Zacarias, capítulo 14, onde tem todo um contexto do Senhor derramar praga, uma praga terrível contra os inimigos, e causará ali grande confusão entre eles, e eles vão matar uns aos outros. Ai, gente, a bateria, só um minuto. Esqueci de conectar aqui. Pode continuar falando. Aí, amém. Então, houve ali confusão, vai haver confusão. E está muito relacionado aí com a sexta taça, a sexta trombeta, porque a sexta taça vai secar o rio Eufrates, vai fazer com que venham os reis do Oriente contra o povo de Deus. E a sexta trombeta vai levantar ali os 4 anjos que estavam aprisionados no grande rio Eufrates e levantando ali um exército de 200 milhões contra o povo da besta. Ou seja, algo com uma confusão acontecendo, muita morte acontecendo, até mesmo entre eles, conforme nós lemos Zacarias capítulo 14, entre os versos 12 e 13. Depois vocês leem essa passagem de Zacarias, que é muito interessante, que está em consonância com essa passagem de 2 Crônicas. E aí diz assim, agora entramos no profeta Isaías. Diz assim: eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira. No meio dessas espessas nuvens, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. E a sua respiração, olha só, a respiração, é como torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Vamos perceber mais à frente que o Senhor vai relacionar esse contexto profético também com elementos musicais. E aí, por que motivo? Porque existe uma batalha contra um inimigo cujo cabeça é um querubim caído, que também entende o poder dos cânticos. E o Senhor continua: um cântico haverá entre vós. O Senhor quer mostrar para o querubim caído o poder do outro lado, o poder de Deus através da sua ira. E ele vai transcrever essa profecia com elementos musicais. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que celebra uma festa santa, os moedes de Deus, as solenidades que o Senhor vai cumprir ali na última semana, trombetas, expiação. E quando ocorreu o juízo do Senhor, então a última solenidade, tabernáculos, de uma festividade, alegria de coração, olha só o coração sendo citado aí, as batidas do coração.
como a daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e pedra de saraiva. Pedra de saraiva vai relacionar com uma das taças. A 7ª taça, que é a saraiva de pedras. E está muito relacionado ali o juízo sobre a grande Babilônia, conforme está escrito na lei, Deuteronômio capítulo 17, em que 2 ou 3 testemunhas, elas são chamadas e elas vão apedrejar, e todo o povo também, posteriormente, apedrejar a meretriz, aquela com que ela adulterou, e aqueles que estiverem adulterando com ela também sofrendo os flagelos. E interessante que a 7ª taça, ela vai acontecer depois da 7ª trombeta. E a 7ª trombeta, não conseguimos entrar em detalhes aqui, mas a 7ª trombeta, que é a última, está relacionado com o arrebatamento. Então acontece a 7ª trombeta, o Senhor vai trazer suas testemunhas para então, na 7ª taça, lançar as pedras contra a grande Babilônia. É a lei se cumprindo no livro de Apocalipse, na realidade vindoura. Então, cada um aí vai pegar a sua devida pedra, e conforme está escrito lá em Jó 38, versos 22 e 23, eu quero até abrir aqui para ler. Jó, cadê o livro de Jó? Jó 38, 22 e 23 diz assim, ó: acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? O Senhor já reservou as pedras para dar na mão de cada testemunha, para lançar contra a grande Babilônia na 7ª taça. Então o Senhor é maravilhoso, o Senhor planejou tudo. O Senhor tem tudo no controle. Pode falar, irmão, maneiro. Esse texto de Isaías aí me fez lembrar. Me fez lembrar da muralha de Jericó, né? Que eles tocam a trombeta e daí eles vão para a guerra. E daí aquele outro ali que se falou de Josafá também, né? Sim. E os louvores, depois a guerra. E agora aí também. Muito interessante. Então a gente vê que é tudo conectado. Exatamente. Tudo muito conectado. E aí nós temos a último slide aí para a gente poder ceiar. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Assíria, quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será ao som de tamborins e harpas, e combaterá, vibrando golpes contra eles, porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Olha só, contra o querubim caído, contra o povo da besta, o anticristo, por isso que faz a menção da Assíria, porque vai relacionar com o anticristo. E essa ferindo com vara, pancada, como som de tamborins e harpas, é uma afronta ali contra o querubim caído. Tudo que ele tinha e que ele lançou fora. E que o próprio Deus vai mostrar na última semana, nos flagelos, a vibração dos golpes. E o querubim caído vai sentir e vai entender o porquê que o Senhor vai realizar dessa maneira. Né? O tanto que ele vai receber acerca disso. Então, até entendo aqui, né, acerca dessas pancadas, essas saraivas, ao cair das pedras, como pancadas, realmente como pancadas no tambor. E a batida final, eu vejo uma batida final aí, nesta grande progressão harmônica, como o pisar do lagar da ira de Deus e do Cordeiro, no Armagedon. Entendo que essa seria a batida final, né, antes de iniciar aí o tribunal de Cristo e as coisas serem preparadas para o reino vindouro. Amém? Irmão Wellington, pode falar, meu irmão. Então, eu só quero compartilhar aqui um acontecimento que ocorreu hoje, né? Vamos falando das pancadas, eu recordei que os meus parentes ali de Barra Velha, eles participam
da Igreja Batista. Eles fizeram uma encenação de paixão, né? Tem esse costume de fazer uma encenação e tal. Quando eu era católico, eu era muito ativo nesse negócio aí de encenação de Paixão de Cristo e tal. E uma coisa muito interessante é que a gente sabe que é um teatro, apenas uma cena, né? E o que ocorreu hoje comigo foi o mesmo que ocorreu quando eu participei desse mesmo teatro há muitos anos atrás, quando eu era católico, quando eu era jovenzinho. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que quando colocaram o Cristo na cruz, começou o barulho, né, das pancadas do martelo nos pregos, né? Cara, aquilo ali me deu um nó na garganta, assim, já marejou o olho. É uma cena, é um teatro. Mas eu fui já, entendeu? Fui levado para aquele momento de cruz ali, cara, aquilo me desmontou, sabe? E eu recordei que esse mesmo sentimento, eu cheguei a prender o ar, assim, sabe? De dar tipo, ele tá sendo pregado. Aquelas pancadas do martelo, assim, batendo, assim, aquilo me cortou, sabe? Ele morreu por mim. Eu desabei chorando. Mesmo sabendo que é uma cena. Mas é o quê? É a questão do som que você falou, do ritmo e tal. E esse som da pancada, sabe? Do martelo nas mãos ali, aquilo ali realmente me mexeu comigo, sabe? E aí, essa questão do louvor, sabe? Ele morreu por mim, ele morreu por vocês. Isso aí é um sonzinho tosco, assim, em termos de tudo que nós estamos falando sobre harmonia, vibração, ritmo e seja lá o que for, mas uma coisa assim que realmente e havia muito música de fundo, sabe? Como toda encenação, mas que é normal, né? A gente acaba entendendo que tem que ter, né? Porque é uma encenação. Mas quando você ouve algo, esse algo vai te projetar naquele momento de 2000 anos atrás que ocorreu o fato e que ele morreu na cruz por mim e por todos nós. Isso aí é um som, realmente foi, porque não foi falado, nem não houve, como se diz, foi só de cenas, assim, entendeu? Era só encenações, encenações mesmo. Mas o barulho do martelo, olha, aquilo ali é tremendo. É só para compartilhar com os irmãos isso aí.